O Natal também é uma data muito especial para as crianças. Elas ficam ansiosas durante todo o ano, esperando o Natal chegar. Mas será que é só pelos presentes? Será que é só pelo que nós vamos receber no Natal? Não, é pelo nascimento de Jesus também. As crianças também esperam ansiosas pelo nascimento de Jesus, para a gente comemorar o aniversário de Jesus. E agora eu gostaria de convidar as crianças que ensaiaram a musiquinha para elas virem aqui à frente, que elas têm uma mensagem musical para vocês. Pobrezinho ele nasceu.
quando Cristo virá me buscar para viver, no ar. Amém. Boa noite. Que bom que você veio hoje aqui. Nossos visitantes. Você reparou como tem gente aqui hoje, fora? Gente que veio visitar a gente? Você que veio hoje nos visitar, cadê você? Levanta a mãozinha assim. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Senhor. Meus irmãos, hoje ainda não é Natal. Não é isso? Natal é dia 25, não é isso? Vai dar que dia da semana? Quinta-feira. E aí, como é que está os preparativos lá na sua casa? Eu vou falar para vocês uma verdade, eu não tenho uma boa história com o Natal. Eu me lembro quando eu era criança, e quando eu era bem criança, assim, faz bastante tempo, gente. A minha mãe comprava umas bolinhas. Você lembra daquelas bolinhas que quebravam fácil? Lembra? Se caísse no chão, hoje as bolinhas são resistentes, né? Antes era tão fininha que você caía no chão, ela quebrava. E de um ano para o outro a gente tinha que comprar mais vezes, a gente às vezes não comprava. E lá em casa o Natal nunca foi assim, todo ano, com árvore de Natal, com presente. E tem duas coisas que marcaram muito o Natal nos últimos anos, que deixa o Natal um pouco triste para minha família. A primeira é que minha avó, hoje falecida, fazia aniversário no Natal. E minha mãe costumava no Natal fazer um almoço para a família. Então, quando ela faleceu, até alguns anos, ficou muito triste. E agora, neste Natal, faz 20 anos que um primo meu, que para mim era como irmão, faleceu, acidente de automóvel. Então, quando vai chegando assim pertinho do Natal, vai batendo uma tristeza, sabia? Que deveria ser um dia feliz, um dia comemorativo, mas infelizmente para minha família é assim. Mas para a sua é como? Como tem sido o Natal para você? O Natal tem sido de festa, de alegria? Como é que está a sua casa? Já tem as lâmpadas piscando lá? Eu acho que na maioria das casas das pessoas tem, né? Do lado de dentro, do lado de fora. Mas eu quero perguntar para você, principalmente para os nossos visitantes, não precisa responder, mas qual o verdadeiro sentido do Natal? Realmente, qual é a diferença que o Natal tem feito na sua vida? No dia 25 de dezembro, nós comemoramos o nascimento de Cristo. E eu até estava comentando com minha esposa. Você que já leu a Bíblia várias vezes, você já viu em algum lugar do Novo Testamento isso como doutrina, algo que fosse necessário ser comemorado? Paulo, já viu? Não tem. Não é isso? Não tem. Eu gostaria de ir à Bíblia com os irmãos, e eu achei interessante, porque quando a gente ouve falar do nascimento de Jesus, vocês lembram de quê? Eu me lembro que quando tinha os desenhos infantis, tinha 3 reis magos que iam visitar o menino Jesus. Mas eu também me lembro de 3 o quê? Pastores, não é isso? Não tinha os pastores também que o anjo apareceu para eles? Interessante que essas histórias não são contadas juntas, vocês sabiam? Sempre nas historinhas a gente ouve lá aquela estrela, que era o anjo, na verdade, que guiou os pastores até a casa, ou melhor, até o estábulo, né? Aonde que Maria e José se encontravam. Mas essas histórias não andam juntas. A primeira história sobre o nascimento de Cristo, nós podemos aqui abrir no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 10,
quem quiser acompanhar a palavra, está escrito assim: e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa. Peraí, como é que é esse negócio? Eles entraram onde? Na casa. Mas não era um estábulo? Vocês se confundiram agora? Estranho? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu naquela época. Herodes havia convocado o recenseamento. Vocês já fizeram o censo aqui no Brasil? A pessoa chega na sua casa e pergunta: tem quantas pessoas? Né? Tem quantos quartos? Quantos banheiros? Né? Pergunta até se tem papagaio. E José, ele era descendente de Davi. E Davi, ele era da cidade de Belém. E José, ele teve que se deslocar até Belém para fazer o recenseamento. Quando José chegou a Belém, o que aconteceu? Não tinha lugar para ficar nas pensões. E ele teve que ir a uma estrebaria. A estrebaria era o lugar onde os animais ficavam durante aquele período de viagem. Por exemplo, como não tinha automóvel, você chegava com o seu cavalinho na pensão, e a pensão tinha um local para você guardar o cavalo. Era o estacionamento do cavalo. Lá tinha comidinho, lugar para coisa para ele comer, beber, e lá ficava o animal. E foi nesse local que José e Maria chegaram e Jesus nasceu. No entanto, posteriormente, José, ele foi para uma casa ou para uma pensão. E por isso que o livro de Mateus aqui fala. Vamos lá no versículo 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostraram-se e adoraram. E abriram seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quem fez isso? Os 3 reis magos, que eram 3 astrólogos, que acompanhavam as profecias e, fazendo as suas contas, vendo a estrela, se direcionaram até o local para presenciar o nascimento de Jesus. Mas a história também é contada em uma outra versão. Vamos lá para o livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Versículo 7. Nós vamos ler o versículo 7, depois vamos ler o versículo 16. Todos acharam? Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, normalmente, quando a gente ouve aquelas historinhas na TV, eles colocam ele chegando na pensão, na estalagem, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, não, se você quiser, você pode ficar ali. E foi assim que Jesus nasceu. O Rei do Universo não teve um lugar apropriado para nascer. Ele nasceu em um local, e a manjedoura era um local onde os animais comiam, né? E foi colocado ali os panos e Jesus nasceu e naquela situação. Posteriormente, como nós lemos no relato de Mateus, eles conseguiram um local para ficar. Quando os 3 reis magos chegam, eles estão em uma casa. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Vamos lá para o versículo 16 do capítulo 2. Aqui já está falando dos pastores. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Versículo 17. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam de que os pastores lhes diziam. Nessa situação, os anjos apareceram para os pastores foram ao local, na estrebaria, e acharam Jesus. Então, eu não sei se você sabia, mas é contar essas 2 histórias, o de Mateus e de Lucas, como Jesus nasceu, correto? Bem,
Agora vem a grande pergunta. Quando o Márcio começou aqui a falar, eu pensei, vai falar da mensagem toda. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? O que vocês acham? Não. Não. Tem alguém aqui que tem certeza que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Certeza? Não. E eu pergunto para vocês, por que a gente comemora no dia 25 de dezembro? Vocês têm noção? Sim. Olha, tem tanta coisa que a gente faz que a gente não sabe, não é verdade? Hoje eu estava trabalhando lá perto de Rio do Prado e desci com a máquina que choveu tem bastante, né? Lá é um chuvão de molhar. E quando eu desci a máquina, conversando com o rapaz, tá, ele falou assim, olha, eu já estive na igreja tal, hoje eu não estou mais frequentando, mas eu não comemoro o Natal, porque o Natal é um feriado pagão. Ele chegou assim, rasgado. Aí eu falei, tá bom, tá errado não, tá certo. Só que eu falei assim, vamos pensar por um outro lado. Qual é o único dia do ano que nós temos a oportunidade de falar para as pessoas de Jesus, do nascimento de Cristo, que as pessoas aceitam mais? É o Natal, não é? É o negócio de Natal. Todo mundo aceita que é dia 25, não aceita? A maioria das pessoas aceita. Então quer dizer, é uma oportunidade de você ir às pessoas conversar sobre Cristo, falar do quanto é importante ter Jesus nascido, ter vivido nesse mundo e ter morrido por nós. Então quer dizer, de todo não é ruim. Aí ele estava usando aliança. Aí eu perguntei para ele, você tem uma aliança no dedo, não tem? Você é casado? Ele falou, não, eu namoro, uma aliança de compromisso. Você sabia também que é um ato pagão? Que eram os pagãos que usavam aliança no dedo? Aí eu perguntei para ele assim, mas para você faz diferença? Ele disse, não. Então por que você está criticando o Natal? Não é? Mas gente, não é porque Jesus não nasceu no dia 25 que a gente vai desmerecer ou vai desmerecer. Agora a gente precisa saber o que realmente é. Você precisa ter certeza do que é ou que não é que você está adorando e como você está tratando esse dia. Porque para muita gente, um tempo atrás aí veio um coelhinho, né? O coelhinho que botava ovo era Páscoa, né? Essa semana vai vir um ovo pela chaminé, não é isso? Não é não? Se você esqueceu de colocar a chaminé na sua casa, então ele não vem, não é verdade? Então o que acontece? Por quê? Por que dia 25 vem o ovo de chaminé? Vem esse ovo de chaminé? Não vem, né, gente? Então a gente precisa entender o porquê do Natal. Vamos entender um pouquinho o porquê do Natal? Bem, para começar, nós temos uma noção vaga do nascimento de Jesus. Vocês sabiam disso? E que hoje pode mostrar pela Bíblia? Sabia ou não sabiam? Sabia, Paulo? Que Jesus, mais ou menos quando Jesus nasceu? Bem, antes do nascimento de Jesus, nós temos o nascimento de uma pessoa muito importante na Bíblia também, um homem chamado João Batista. Quem era o pai de João Batista? Zacarias. Zacarias exercia que profissão? Ele era sacerdote. Sacerdote, sumo sacerdote. E uma vez por ano era dividido em turmas. Se você depois ler lá em Crônicas capítulo 24, você vai ver que o rei Davi que fez essa divisão. E Zacarias, ele vinha de uma família de sacerdócio, correto? Então, segundo a Bíblia aqui, Zacarias, ele era do sacerdócio de Abias. Abias era o ancestral quando foi dividido, e ele vinha desse sacerdócio, e uma vez por ano foi dividido por sorte. E quando Abias, ou o sacerdócio de Abias, era para ministrar ao santuário, ele ministrava na 8ª vez, a cada 15 dias uma turma ministrava. Então quer dizer, no mês de janeiro 2 turmas ministravam, fevereiro 2, e sucessivamente. E o mês de Abias, ele caía no mês de abril, aproximadamente. Tem pessoas que dizem que poderia ser no mês de abril
ou poderia ser no mês de setembro. Então vamos fazer as contas aí. Vamos supor que fosse no mês de abril. Uma mulher, para ter a concepção do filho, são quantos meses? 9 meses. 9 meses, vamos contar a partir de abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, possivelmente, quem nasceu? João Batista. Jesus era quantos anos mais novo que João Batista? Quantos meses? 3 meses mais novo. Então, Jesus nasceu 3 meses após João Batista. Então, possivelmente, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Entre março e abril, talvez Jesus tenha nascido. Se ele tivesse feito isso no mês da primeira turma, na primeira parte do ano, no mês de abril. Só que essa turma se repetia. 6 meses depois, novamente, o sacerdote novamente fazia essa entrada no templo e ele poderia fazer novamente. Então nós não temos a certeza do mês do nascimento de Cristo. Mas podemos dizer que com certeza não é o mês de dezembro. Outro motivo para não ser o mês de dezembro. Vai que você pega. É só curiosidade. Outro motivo para não ser no mês de dezembro. Quem foi que convocou o censo? Herodes, não é? Aqui agora é verão, não é isso? Mas no hemisfério norte é o quê? Inverno. Gente, lá no deserto é 50 graus positivo de dia e 50 graus negativo de noite. Estou exagerando, mas é muito frio. Aí você imagina no inverno. Vamos dizer que começasse a nevar. Você acha que era o período próprio para que os pastores estivessem campeando no campo à noite com as ovelhas? Era um período próprio para que se fizesse o licenciamento de toda a nação se havia de se deslocar pelas estradas para estar cada um em sua cidade de nascimento? Não era. Então, quer dizer, não era, por 2 circunstâncias no mínimo, não era o momento próprio. Agora, é porque Jesus não nasceu no mês 25, no mês 12 do dia 25, que nós vamos desmerecer também o nascimento de Jesus? O nosso problema são os extremos. Um é de não saber a data certa e do outro é querer saber a data certa. Um é de dizer que não vale nada o dia que ele nasceu e o outro de dizer que tem muita importância. Nós temos que ter esse meio termo, esse equilíbrio como cristãos. Então, o dia 25 de dezembro para nós, apesar de nós termos certeza que Jesus não nasceu nesse dia, mas é um dia de reflexão do que nós fizemos durante o ano, que tipo de cristão nós somos, se nós realmente ajudamos ao nosso próximo, porque não adianta também as pessoas terem necessidade o ano todo, não é? Não é só no dia 25 de dezembro. Agora, eu vou contar para vocês o que acontece no dia 25 de dezembro e por que foi instituído esse dia como o dia do nascimento de Jesus. Tem alguém aqui que sabe? Tem? Paulo sabe? Tem mais alguém que sabe? Por que é 25? Ninguém sabe? Bem, então no mínimo vocês devem ficar curiosos, não é? Olhe bem, dia 25 de dezembro está associado ao solstício de inverno. Alguém sabe o que é isso? Solstício de inverno? O solstício de inverno acontece entre o dia 21 e 22 de dezembro. É o dia onde nós temos a noite mais longa do ano no hemisfério norte. E o povo romano, a cultura romana, eles cultuavam ao deus Sol. E isso veio da cultura grega, da cultura até babilônica. Então, quando o Sol começa a ganhar da noite em claridade, no período claro, no período escuro, é comemorado o solstício de inverno. Então, por exemplo, você já reparou que tem dia que você acorda 4h30 da manhã e está claro? Acorda 4h30 está claro, gente. Vai escurecer que hora? 6h30. Só que nós estamos no hemisfério sul. No hemisfério norte, agora as noites são maiores. E a partir do dia 21, 22 de dezembro, as noites começam a ficar menores. Então, é comemorado o solstício de inverno, onde a claridade começa a ganhar em relação à escuridão. Só que foi fixado por Roma que
no dia 25 de dezembro, ia ser comemorado o nascimento de Jesus para agregar as duas religiões, pagãs e cristãs. Então, muita coisa do que a gente faz, gente, não se sinta errado, mas tem a ver com paganismo. Aí você vai falar assim: nossa, o irmão Leandro falou que eu estou sendo um pagão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em meio à nossa cultura existem coisas que a gente não compreende, que a gente faz e muitas vezes não procura saber. E para muitas pessoas não é o solstício, não é o nascimento de Jesus, e é só o Papai Noel que está trazendo presente no final do ano porque a criancinha foi boa. Mas o verdadeiro significado, apesar de não ser o dia do nascimento de Jesus real, em nossos corações deve ser que nós temos a certeza que o nosso Salvador nasceu para nos libertar do pecado. Amém? Meus irmãos, se você não sabia, não se sinta constrangido. Ninguém sabe de tudo, nem eu. Muito menos eu. Eu sei que estou um pouquinho assim. Mas tenha certeza que mais o ano está acabando. Dia 25 vai chegar, vai passar. As pessoas vão fazer suas festas. O comércio vai lucrar o seu dinheiro, né? Porque também tem um pouquinho disso. Tem um pouquinho disso. É ou não é? Dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, dia da criança, ó, comércio, né? Mas tenha certeza que o principal é que você tem que deixar Jesus nascer no coração. Você já deixou Jesus nascer no seu coração esse ano? Ou será que você só deixa nascer no dia 25? E tem gente que deixa Jesus nascer no dia 25 e mata ele no dia 1º. E o resto do ano vive sem Jesus. Mas não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar porque Jesus está voltando. E Ele quer encontrar eu e você preparados para aquele grande dia, aonde nós não apenas o veremos, mas estaremos com Ele face a face. Amém? Nós teremos um louvor especial nesse momento. Posteriormente estaremos encerrando o coração. Senhor, talvez
Oremos. Santo Deus, Altíssimo Pai que se encontra nas alturas dos céus, nós estamos, Senhor, aqui reunidos na Tua presença para lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos que o Senhor nos dá através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca aqui no coração de cada pessoa a certeza que um dia Jesus nasceu e viveu por cada um de nós. Acima de tudo também, ó Pai, Ele morreu por cada um de nós, para que nós possamos nos aproximar de Ti. Neste dia, ó Pai, que está bem próximo, dia 25 de dezembro, que nós possamos nos aproximar mais de Ti, através da certeza que o Senhor está conosco cada dia, e muito em breve estaremos pessoalmente face a face. Pedimos, Senhor, que Tu nos guarde, nos acompanhe nos nossos lares, que nós possamos deixar Jesus nascer no nosso coração a cada manhã, e que Ele venha reinar em nossa vida pela eternidade.